depois de 9 meses de espera, nasce o bebê. E junto com ele nascem também uma porção de dúvidas. Entre elas, questões sobre a alimentação da criança nos primeiros meses de vida. O Câmara Entrevista de hoje vai tirar as dúvidas sobre o aleitamento materno. E para falar sobre isso, nossa convidada de hoje é a nutricionista do Banco de Leite da Santa Casa de Jaú, Miriam Zuliane Rett. Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, bom dia. Miriam, vamos começar então o nosso bate-papo falando por que é essencial amamentar. A gente vê assim, principalmente na mídia, na divulgação, né? O pessoal sempre falando tem que amamentar, é importante para a criança, aí para a mãe, para o vínculo. Por que então é tão importante esse ato da amamentação? Então, o leite materno, ele é padrão ouro em alimentação infantil. Ele contém todos os nutrientes que o bebê necessita até os 6 meses de idade. Então, nesse período, não é necessário ofertar nenhum outro tipo de alimento, nem sólido ou líquidos, que nem chá, água. Nesse período, o bebê só fica com o leite materno, que é o aleitamento exclusivo. O leite também, ele tem muitos anticorpos, que é fator de proteção para o bebê. Então, toda a criança amamentada, ela é menos suscetível a alergias e a infecções. E além da parte nutricional, também tem o elo, né, entre a criança e a mãe, que é importante. Isso, o afeto entre mãe e filho também é muito forte nesse período. Então, toda mãe deve primeiro priorizar o aleitamento materno, só em últimos casos usar a fórmula, porque já a composição do aleitamento do leite materno, ele já é fisiológico para o bebê. Que nem no nascimento, o bebê ainda está com o aparelho digestivo imaturo. Então, a sua composição já é de fácil absorção para o bebê, não sobrecarregando rim e intestino. Certo. E quais seriam assim, os principais componentes que diferenciam o leite materno de um leite, né, industrializado? O que você citaria como a principal diferença? É a questão dos anticorpos mesmo? As enzimas do leite materno são apropriadas para o aparelho digestivo do bebê. Já que nem o leite de vaca e o leite industrializado, ele também tem caseína, que é de mais difícil absorção para o bebê. Sobrecarregando, às vezes pode causar uma alergia da intolerância à lactose à proteína do leite. Então, o possível, assim, o que puder fazer para evitar o consumo de fórmula é importante. Bom, e a saúde da mãe influencia muito nessa amamentação, né? Assim, a alimentação que ela tem, ou até a rotina dela realmente influencia na composição desse leite. Então, a mãe deve estar assim, fazendo uma dieta rica em verdura, legume, fruta, evitar excesso de açúcar. Que nem, mito falar que comer para 2. Na gestação, a mulher só tem um aporte calórico a mais de 300 calorias. Então, ela deve continuar fazer uma alimentação saudável. E na amamentação, é 500 calorias. É mais do que na própria gravidez. Na gravidez, ela só pode consumir um aporte maior de 300 calorias. E na amamentação, 500. Então, não pode estar abusando de açúcar, doce, para estar evitando também a hipertensão, diabetes na gestação. E logo que a mãe tem a criança, a gente sabe que geralmente você quer emagrecer, você acaba engordando, né? Pode fazer uma dieta para redução do peso ou nesse momento é ideal? Não, o ideal é continuar mantendo uma alimentação rica em verdura, legume, frutas, uma alimentação saudável. E nessa fase, o metabolismo da mulher ele é maior, ajudando a perder o que ela ganhou durante a gestação. Então, a alimentação saudável... A amamentação aumenta o gasto energético da mãe. Geralmente, nessa época, a mãe até emagrece. Mesmo Isso. comendo o mesmo tanto que comia até quando estava grávida, já acaba emagrecendo. Devido ao aumento energético que ela tem nesse período. E ficar acordando de madrugada, toda essa correria, né? Acaba influenciando. Isso. Até quanto tempo a criança deve ser amamentada? Então, o aleitamento exclusivo deve ser até os 6 meses de idade. Depois o bebê começa com papinha doce, salgada, sucos, frutas. E assim, continuar o aleitamento até os 2 anos de idade. O ideal é que o Ministério... Até os 2 anos, Isso. então. E aí, conjunto com outros alimentos. Com a alimentação complementar.
Miriam, você falou que até os 6 meses nem água não é necessário dar para a criança, né? É até uma dúvida, porque a maioria das mães fala, nossa, mas nem água não pode, ou não é adequado, ou se der tem algum problema. Não é adequado, porque o consumo de água faz com que os fatores de proteção se alterem. A proteção do leite sendo consumido alto, a água já altera. Então, o que é importante? A mãe está se hidratando bastante no período da amamentação, que é suficiente para estar hidratando o bebê também. Certo. E como que a mãe faz para saber se aquele leite, às vezes elas ficam preocupadas, né? Ai, mas será que só o meu leite é suficiente? Será que a criança vai conseguir ganhar peso? Principalmente nesses primeiros meses, né? Às vezes não é aquele leite assim encorpado. Como saber se aquele alimento está sendo suficiente para a criança? Todo leite materno é adequado para o bebê. Assim, o que pode ser feito, que nem a parte do peso da criança, que nem o pediatra, ele tem um controle do crescimento e da perda de peso do bebê. Daí, caso esteja acontecendo alguma perda, daí sim tem a indicação da alimentação do complemento. Como que é esse complemento, Miriam? Daí teria que entrar com a fórmula infantil, né? Se a criança está perdendo peso, não está adquirindo o peso ideal. E quanto ao desmame natural, né? Alguns especialistas falam que é ideal deixar a criança até quando ela não quiser mais o peito da mãe. Qual a sua opinião sobre isso? Então, o ideal é até que seja os 2 anos, o preconizado. Daí, a partir dessa idade, já pode estar desmamando. Não há uma idade limite? Não. É porque já nesses 2 anos de idade, ela já vai ter adquirido a imunidade, vai ter já... O aparelho digestivo já vai estar bem formado. Então, não tem problema estar entrando com outro tipo de fórmula. Tem mães que costumam amamentar até os 6 meses, né? Que aí seria a alimentação exclusiva do leite materno. E depois, quando inserem outros alimentos, elas já não dão mais o peito. Isso também não seria o ideal, né? O ideal é fazer esse conjunto, o ideal seria, né? Até os 2 anos de idade. Amamentar enfraquece a mulher, Miriam? Ou não? É uma lenda, isso é um mito? Não, é um mito. Porque já é da fisiologia da mulher estar amamentando, né? Então, ela tendo uma alimentação adequada não interfere em nada. O metabolismo aumenta, né? Isso. Então, por isso que ela tem que fazer uma alimentação adequada, né? Existe leite fraco, Miriam? Que a gente estava até comentando agora no começo da entrevista, né? Que as mães ficam preocupadas realmente se o leite ele é mais ralinho, né? Existe esse negócio de leite fraco ou isso também é um mito? Não, é mito. É como eu tinha comentado, né? Que todo leite é ideal para o filho, só que às vezes pode estar tendo perda de peso. Então, daí o médico vai estar acompanhando o desenvolvimento do bebê para verificar se é necessário entrar com um complemento ou não. Prótese de silicone atrapalha na amamentação ou também é um mito? Não, a mulher que faz a prótese pode amamentar normalmente. As mães também ficam preocupadas com a parte estética, né? Se o peito pode acabar caindo com a amamentação. Geralmente acontece, ou às vezes o peito cai um pouco porque inchou muito por causa do leite que está dentro. É verdade isso? Então, às vezes pode acontecer da mulher estar engordando muito, daí existe a flacidez, né? Mas não que vá acarretar algum problema para a mulher, esteticamente. De quanto em quanto tempo a mãe deve amamentar a criança? Então, no começo é livre demanda. O bebê mama de acordo com a sua necessidade. Daí ele vai, com o passar do tempo, ele já vai se passando de 2 em 2 horas, já colocando um horário assim, de 2 a 3 horas, mas não é determinado um horário, é livre demanda. E a mãe, tem mães que às vezes chegam até a acordar a criança durante a noite, porque acha que talvez já faz tempo, né, que mamou, né, já faz bastante tempo que ela deu leite da última vez. Precisa acordar a criança ou não? Deixa livre, a hora que a criança chorar, a mãe atende? Não é necessário acordar. Se ela tiver, ela vai estar acordando de acordo com a necessidade dela, né? Mamadeira e chupeta interferem na amamentação? Inserir a mamadeira, às vezes a criança desacostuma com o peito. Não é aconselhado porque às vezes ela tem
confunde o bico da mamadeira e o bico da mãe. E outra, a mamadeira é muito mais fácil, a sucção. O bebê não precisa fazer esforço nenhum para estar ingerindo leite. E já o peito, ela tem que fazer um maior esforço e no fim ela vai acabar preferindo a mamadeira, que ela não dá tanto trabalho para ela, né? Mas essa sucção é muito importante para todo o desenvolvimento da face do bebê. Influencia em tudo, na fala, em todo o processo fonoaudiológico. Não é só a parte nutricional que é tão importante, né? Tem toda essa questão, é mais complexo, né? Isso. Legal. Bom, aqui na Câmara foram aprovados recentemente 2 projetos, né? O primeiro, que é do vereador Gilberto Vicente e da vereadora Cléo Furquim, institui a Semana de Incentivo à Doação de Leite Materno, que passa a ser comemorada na primeira semana do mês de maio. O segundo projeto, também dos mesmos vereadores, que diz que todo estabelecimento aqui da cidade tem que permitir que a mãe amamente seu filho sem constrangê-la, sem tentar proibir. E se isso acontecer, né, se a mãe for constrangida, inclusive o estabelecimento tem que pagar uma multa, né? Você, como especialista da área, que trabalha, né, nessa área, né, do banco de leite lá do Hospital da Santa Casa, o que você acha dessas iniciativas, Miriam? É importante? Realmente ainda tem as pessoas se incomodam mesmo com as mães amamentando em público? Então, é importante essa iniciativa para estar estimulando, incentivando a mãe a amamentar, porque, que nem como foi falado, o aleitamento, ele é de livre demanda. Então, não tem lugar e nem tem horário para o bebê amamentar. Então, a mãe dela se sente confortável em estar amamentando seu filho em qualquer ambiente. Você já presenciou alguma cena de alguém não se incomodando da mãe amamentar em público? Não, se incomodando, não vi. Só que, assim, a mãe se sente constrangida de amamentar o filho em público, né? Sendo que seria uma coisa natural, né? Que as pessoas deviam ver como um ato natural, né? Lá no banco de leite, quando as mães estão amamentando, é tranquilo, você não vê nenhuma se constrange. Até um trabalho com as próprias mães, até um trabalho psicológico, né? Pra ver que é um ato normal, que não tem nenhum problema, Isso, né? Não, normal. Até acho que pelo fato de estar no ambiente do hospital, né? Se sente mais confortável. Isso. Bom, a gente falou no início da entrevista que a Miriam, ela é nutricionista do Banco de Leite aqui da Santa Casa de Jaú. Como é que funciona esse banco de leite, então, Miriam? Que até agora a gente falou da importância da amamentação, mas algumas mães, elas não têm o leite, né? Então, por isso que entra a função do banco de leite para auxiliar essas mães. Como é que funciona, Miriam? Então, o leite coletado das doadoras é todo utilizado para os prematuros que estão na UTI da Santa Casa. Então, é importante que a população, a mãe que estiver tendo leite excedente, que nem o bebê amamentou e ainda ela está sentindo o peito cheio, que entre em contato com o banco de leite para estar fazendo a doação. Porque os bebês, às vezes, assim, muito da liberação do leite é devido ao contato de mãe e filho. E como o bebê está na UTI, às vezes a mãe não tem essa produção. Então, é o ideal para estar mandando para esses bebês o leite materno. Como que é o procedimento da doação? A pessoa... A mãe doa em casa mesmo, ela faz isso ou ela vai até a Santa Casa? Ou ela pode fazer em casa e levar o frasco? Em casa. Em casa. Toda semana tem uma funcionária que passa nas casas deixando o vidro esterilizado. A pessoa coleta durante a semana e na outra semana a gente passa pegando o que foi coletado e deixando o frasco para a próxima coleta. Qualquer mãe pode ser doadora, desde que esteja tendo leite suficiente para o seu filho e esteja tendo em excesso. Daí só preenche uma ficha de cadastro e precisa ser feito os exames. Preciso do cartão do pré-natal para estar constando os exames. Daí todo o leite tem que ser pasteurizado, porque não pode ter troca, que nem só de mãe para filho. Se é de doadora para o bebê, daí tem que ser feito a pasteurização do leite, daí é enviado para análise também no Adolfo Lutz, para depois ser liberado para os bebês da UTI. Certo. E para a mãe, para o hospital, ir levar esse frasco até a mãe, ela tem que entrar em contato? Isso, é só ligar para o banco de leite, pelo telefone 3602-3368, que a gente já pega o endereço e toda quarta-feira passa
fazendo essa coleta. Necessariamente tem que ser esse frasco que o hospital leva? A mãe não pode ir em casa esterilizar algum frasco? Ou vocês não recomendam isso? Então, o importante é que tem que ser vidro com tampa de plástico. Não pode ser material plástico para armazenar o leite. Daí é só para esterilizar, é só estar fervendo a água. Quando estiver fervendo, por 15 minutos, colocar a tampa e o vidro na água fervendo. Daí coloca sob um pano limpo para poder secar e tá fazendo a ordenha no vidro. Tem um dado recente do Ministério da Saúde que diz que cerca de 30% do leite, né, doado das mães acaba se perdendo às vezes pela falta do cuidado, né, pela falta talvez da higiene. O que a mãe deve fazer além da limpeza do frasco? O seio tem que ser higienizado? Como que tem que ser feita essa ordenha, Miriam? Então, o ideal é assim que a mãe lave as mãos, prenda os cabelos e higienize só com água o peito. Daí procurar não estar falando no momento da ordenha e assim que tiver ordenhado já colocar para congelar o leite. Esse leite pode ficar congelado por bastante tempo? Durante 15 dias. Certo. E o banco de leite lá da Santa Casa, vocês conseguem atender a demanda dos recém-nascidos ou às vezes falta? Como é que funciona? Então, às vezes falta, não é assim que dê para suprir todos os bebês. Daí a gente preconiza mais assim, dar preferência para os prematuros. Quantas vezes a mãe pode doar leite na semana ou no mês? Qual que é o período? Então, a ordenha, ela é feita várias vezes ao dia. Então, daí ela vai enchendo o frasco de acordo com o número de ordenhas que ela fez. Não tem, assim, um limite. Vocês contam com bastante colaboradoras atualmente? Hoje nós estamos com 20 doadoras. Teria um número ideal? Qual seria o número ideal para conseguir suprir essa demanda? Não tem Varia número, também de acordo porque depende, cada doadora doa uma quantidade. Então, quanto mais é melhor, né, por garantia. Miriam, bom, nosso objetivo aqui, né, com esse Câmara Entrevista realmente é passar esse tipo de orientação para as mães, né, da importância tanto do aleitamento quanto da doação, caso tenha o leite em excesso, né? Gostaria até que você deixasse alguma orientação para as mães, um recado para quem está nos assistindo, que às vezes nem sabia que esse projeto existia, né? Muita gente nem sabe que a Santa Casa conta com esse banco de leite. Então, gostaria até que você ficasse à vontade para deixar o seu recado para as mães que quiserem participar e doar o seu leite. Então, a gente pede para que as mães que estejam amamentando, que participem da doação, que vai estar ajudando bastante os bebês da UTI neonatal. Tá ótimo. Miriam, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Então, espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Nós conversamos, então, com a nutricionista Miriam Zuliani Rett, que participou aqui do nosso programa. Então, muito obrigada. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar as nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube. Muito obrigada e até a próxima!